Olá, investidores! Hoje estamos aqui para mais um vídeo do curso de Análise Técnica para Investidores de Longo Prazo. No curso de hoje, nós vamos ver suporte, resistência, linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta. Bom, para vocês que não me conhecem, meu nome é Rodrigo Tomazini, eu sou analista CNPI. E antes de mais nada, antes de começar o conteúdo de hoje, vamos deixar alguns pontos claros. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de qualquer um dos ativos aqui estudados. Eles servirão apenas como exemplos para o nosso curso, tá? Para transferência de conhecimento. Outra coisa muito importante, eu vou explicar aqui hoje alguns pontos onde vocês podem realizar compras. Tá? Agora, o que vocês vão comprar é interessante o quê? Quem tem alguma intimidade com contabilidade, que já sabe fazer o valuation, que já consegue identificar bons ativos, ok, tá? A pessoa pode selecionar os próprios ativos para fazer a compra ao longo do tempo. Tá? Quem não tem essa intimidade ainda, procure recomendação de corretoras, de consultores de investimentos, de agente de investimentos e procurei comprar os melhores ativos indicados por eles. Tá? Não vá comprando qualquer coisa só porque está pagando um bom dividendo, porque pode ser cilada. Tá? Dito isso, vamos então ao conteúdo do curso. O que são suportes e resistência? Suportes e resistências são pontos ou locais específicos no gráfico em que os movimentos de preços têm dificuldade para ultrapassar. E muitas vezes acabam tomando direção oposta quando chegam neste ponto. Então, meus amigos, nada mais é do que um local no gráfico onde os preços vão se movimentando e chega em um certo ponto, ele encontra uma certa resistência, tá? E ele tem dificuldade para passar. Às vezes passa ou às vezes acaba revertendo. Tá? Isso acontece por quê? Porque são pontos onde tem grande volume de compra ou de venda, no caso se fosse uma linha aqui em cima, tá? Que tem investidores aí realizando lucros ou querendo entrar no ativo. Tá? Então, nada mais que isso. E nós nos aproveitamos desses locais, tá? Para poder realizar os nossos aportes nos ativos que nós estamos investindo para o longo prazo. Então, vou limpar aqui a tela e vamos dar uma olhadinha no gráfico. Eu vou usar o gráfico do Banco do Brasil, BBAS3, para dar esses exemplos, mas poderíamos usar qualquer outro. Tá? Então, nós temos aqui no gráfico, se vocês repararem, enquanto vocês estiverem olhando, alguns pontos onde o movimento de preços faz um zigue-zague. Esses pontos eles podem ser marcados com uma linha para que nós possamos já ficarmos espertos nesses locais para podermos fazer os nossos reportes. Então, aqui nessa ferramenta do TradingView, nós temos aqui nessa primeira ferramenta a linha horizontal e o raio horizontal. Vocês podem usar qualquer um deles. Eu gosto bastante de usar o raio. Então, eu pego a ferramenta do raio, tá? Eu vou no ponto do gráfico onde eu me interesso. Tá? Por exemplo, vamos supor, deixa eu voltar aqui para essa outra ferramenta. Vamos supor que eu esteja analisando o gráfico e eu não conheça o movimento aqui para frente. Tá? Eu tenho um movimento assim, mais ou menos. Tá? Então, eu sei que esse ativo começou a cair, tá? Começou a cair e vem descendo cada vez mais. Tá? Então, o que eu posso fazer? Nessa parte de cima aqui, eu posso pegar essa ferramenta do raio, tá? Ou da linha horizontal, e marcar aqui esse ponto com uma linha. Tá? Isso indica o quê? Essa linha no
topo do gráfico ela é chamada de resistência. É onde os preços podem subir, chegar até essa linha e encontrar dificuldade para ultrapassá-la e até mesmo reverter caso eles não consigam ultrapassá-la. Então, o ponto no alto do gráfico é sempre chamado de resistência. Tá? E nós temos outros pontos no gráfico. Tá? Por exemplo, aqui, o gráfico veio aqui, os preços vieram aqui até aqui embaixo, pararam aqui e subiram. Aqui nós marcaríamos esse ponto aqui com esse mesmo raio ou com a linha horizontal. Tá? E o ponto mais abaixo nós chamaríamos de suporte. Tá? Então, suporte é quando os preços estão em movimento de baixa, eles chegam a um determinado nível e têm dificuldade para ultrapassar. Tá? Às vezes, como eu disse, pode ultrapassar, ou às vezes ele pode não ultrapassar e reverter a tendência. Tá? Então, esses pontos na parte de baixo nós chamamos de suporte. Então, vamos detectar mais alguns outros pontos aqui. Então, nós temos uma resistência, um suporte. Se vocês quiserem, vocês podem mudar a cor dessa linha. Então, vamos colocar aqui essa cor aqui em cima de vermelho. Acho que eu coloquei uma linha a mais aqui, deixa eu apagar ela. Então, vamos mudar a cor dela aqui. Vamos colocar de vermelho e vamos aumentar um pouco a espessura dela para 2 pixels. E na parte inferior, no suporte, vamos mudar a cor dela para um verdinho e também com 2 pixels. Então, nós temos aqui o movimento de preço subiu, tá? Encontrou esse outro local aqui, desceu. Então, aqui nós podemos marcar também esse ponto aqui como uma resistência. Tá? Vou colocar em vermelhinho. Tá? E os preços voltaram a cair, andaram um pouco de lado, caíram e voltaram a subir. Então, aqui nós vamos marcar novamente como suporte. Tá? Pode desenhar à vontade aí no gráfico de vocês. É interessante vocês fazerem isso para ir pegando intimidade com o gráfico. Até agora, como nós começamos a analisar o ativo agora, nós não conhecemos, ele não tem histórico anterior, tá? É claro que o Banco do Brasil tem um histórico anterior. Nós faz de conta que é um ativo novo, que nós não temos essa parte ao lado esquerdo aqui do gráfico. Tá? Então, nós estamos começando a analisar agora. Então, nós temos aqui essa máxima de preços, tá? Essa mínima de preços, onde nós temos a resistência e um suporte. Aí nós temos aqui uma outra resistência e um outro suporte. Notem que os preços subiram e romperam essa resistência aqui. Tá? Nós não vamos fazer nada, nós não vamos comprar em resistência. Tá? Nós podemos, às vezes, usar as resistências, caso nós estejamos alocados no ativo, com posição, uma posição às vezes até grande, nós podemos usar as resistências para rebalancear nossas carteiras. Tá? Aquele ativo está muito relevante na minha carteira, então eu posso usar uma resistência para diminuir um pouco a posição dele, realizar um pouco o lucro, caso eu queira, caso você queira, que se você não quiser também não há necessidade. E usar esse recurso para comprar um ativo mais barato ou transferir para renda fixa para rebalancear a carteira. Tá? Então, nós vamos continuar aqui. Então, os preços subiram, subiram, tá? Chegaram aqui bem perto da linha de resistência. Tá? Notem aqui, né, que chegou bem próximo. E voltaram a descer, nós vamos acompanhando o movimento dos preços. E subiram. Aqui, meus amigos, nós já podemos usar o seguinte, ó. Nós já temos aqui um outro nível de suporte que nós podemos usar para realizar aportes. Tá? Aqui, quando um preço ultrapassa uma resistência, vamos pegar um lápis aqui. Então, os preços subiram aqui. Quando eles ultrapassam a resistência, essa resistência aqui, ela pode ser considerada, a partir de agora, um suporte. Por quê? Porque existia um local onde vendedores tinham interesse em vender, que os compradores tiveram uma força maior e conseguiram romper essa zona. Automaticamente, essa zona, ela é uma zona que ela geralmente é defendida pelos compradores, tá? Para evitar que os preços
caiam novamente abaixo dela. Tá? Eu não gosto de comprar assim logo no início. Tá? Eu não gosto, mas é uma coisa minha. Tá? Eu não gosto de comprar logo no início, quando os preços rompem, por exemplo, eles romperam aqui e eles caem para baixo aqui já de imediato, eu não gosto muito de comprar. Tá? Porque geralmente quando os preços rompem um nível de resistência e desrompem ele, tá? Pode ser uma reversão. Tá? Então, eu não gosto muito. Não é que vocês não podem comprar. É uma cautela minha. Tá? Às vezes eu perco alguma oportunidade com isso. Tá? Vou ser sincero com vocês. Aqui a gente está para falar a verdade. Bom, então, voltando aqui, nós podemos utilizar esse nível como um suporte para fazer uma compra a partir de agora. Poderíamos usar esse nível aqui, só que é um movimento muito pequeno, não consideraria bem um suporte. Tá? Eu gosto quando o movimento é bem claro, como esse, para ir marcando essas linhas. Tá? Então vamos deixar por enquanto essa aqui, vamos pintá-la de verdinho, porque como já passou bastante tempo do rompimento, tá? Pode ser que ela se torne um suporte, pode ser que mais para frente a gente veja alguma coisa diferente. Então, os preços começaram a subir, tá? Estão subindo, e começaram a cair. Tá? Notem aqui que ele chegou bem perto do nosso suporte, tá? Que era uma resistência que foi rompida. Lembra que eu falei para vocês dessa aqui? Essa aqui também, ó. Esqueci de marcar aquele momento. Então vamos marcar ela de verdinho. Tá? Note que ela chegou bem perto aqui, passou e rompeu. Tá? Aqui nós poderíamos ter realizado a compra. Vamos supor que a gente não conheça essa parte do gráfico ainda, que eu puxei demais. Tá? Então ele veio bem perto, voltou a subir e acabou aqui rompendo o nosso suporte, que era resistência e virou suporte. Aqui é um ponto onde nós podemos fazer a compra. Vou pegar um círculo, vou colocar aqui para a gente só deixar marcado. Então, isso aqui seria um ponto onde nós poderíamos ter realizado uma compra, um aporte nesse ativo. Ah, mas por que você não comprou aqui embaixo? Por que você não comprou mais para baixo? Poderia ter comprado? Poderia. Tá? Aqui poderia ser um ponto de compra, tá? Que nós vamos ver mais para frente quando eu uso um outro indicador. Tá? Porque eu não sabia que esse suporte existia. Se ele chegasse aqui novamente, eu iria realizar a compra. Tá? Mas como ele não chegou aqui novamente, e eu ainda não sei onde ele vai parar, então eu não teria uma forma aqui, nesse modelo, tá? De realizar a compra. Mais para frente, nós vamos ver outros dois indicadores, tá? Que podem nos dar alertas aqui para realizar a compra nesse ponto ou por volta desse ponto. Tá? Poderia ser por aqui, por exemplo. Tá? Depende de onde ele vai nos fornecer a indicação. Tá? Então, aqui seria um ponto de compra. Aí nós continuamos analisando o gráfico, o tempo vai passando, e ele chegou aqui, nessa outra linha. Tá? Aqui seria um novo ponto onde nós poderíamos estar realizando a compra. Mais um aporte. O interessante desses aportes, tá? Pelo menos assim eu vejo, como vocês não vão trabalhar só com um ativo em carteira, tá? Tem pessoas que têm 10, 20 ativos em carteira, é você ir direcionando esses ativos para os que estão mais baratos. Tá? Você fez uma compra aqui e menos de um mês depois ele já chegou num outro nível aqui. Você pode comprar? Pode. Tá? Mas se você já fez a compra nesse mês nesse ativo e tem um outro ativo com o mesmo com um ponto de compra e você não tem capital para investir nos dois, então dê preferência para o outro ativo que você ainda não comprou. Tá? Agora, se você puder comprar, tudo bem. Tiver dinheiro para fazer esse investimento, chegou nesse outro nível de suporte, ok, pode realizar a compra. Tá? Mas eu particularmente não gosto de fazer mais de uma compra no mesmo mês, de um mesmo ativo. Tá? Eu procuro realizar apenas uma compra do ativo por mês. Tá? E eu dou preferência para um outro ativo, tá? Que esteja em ponto de compra. E você continua analisando o gráfico, e ele chegou aqui nesse ponto.
tá? É um outro ponto que nós podemos realizar a compra. Aqui vai ficar difícil parar em cima, mas tudo bem, ficou pertinho. Tá? É um outro ponto que nós podemos estar realizando a compra. E você continua analisando esse ativo e encontrando os pontos de compra. Ó, outro ponto aqui. Ah, mas até agora eu só comprei e ele só caiu. Tudo bem. O seu preço médio nesse ativo ele está caindo, você já está recebendo dividendos, tá? E quando ele retomar a alta, você vai ter um preço médio mais baixo do que se você tivesse comprado tudo num topo. Ah, investi tudo de uma vez, peguei um topo de mercado. Olha o quanto teria caído daqui até lá embaixo. 13%. Tá? Você fazendo a compra em vários pontos dessa forma, você vai fazendo um preço médio um pouco melhor. Tá? Isso pode te dar aí uma segurança melhor para você continuar aportando e investindo no ativo. E uma hora esse ativo vai reverter e vai voltar a subir, se for um bom ativo. Por isso eu falei para vocês, não comprem qualquer coisa. Não comprem qualquer coisa. Tá? Então, essa é uma técnica de compra baseada em suporte e resistência. Nós temos também, o vídeo está ficando um pouco comprido, tá? E também não é uma forma muito comum assim que eu gosto de fazer compra, mas nós temos também uma forma de comprar com linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa. O que seriam linhas de tendência? Quando um ativo ele está em tendência de alta ou tendência de baixa, aqui nós estávamos com um ativo em tendência lateral. Notem que depois aqui, ó, olha como ele subiu. Tá? E nós tínhamos nos posicionados aqui, ó, nesse movimento. Tá? Então, é muito interessante essa técnica. Eu vou apagar essas linhas aqui, vou mostrar para vocês. É uma técnica bem parecida. Tá? Você pega dois pontos, por exemplo aqui, esse ponto, e você traça uma linha. E aí você vai pegar essa linha de tendência aqui, ó. Você põe no ponto mais baixo e clica e arrasta e vai subindo até o alto. Então aqui você tem uma linha inclinada. Essa linha pode ser inclinada tanto para cima, quanto se você estiver numa tendência de baixa, ela pode ser inclinada para baixo. Então vou pegar esse ponto aqui e vou passar aqui, ó. Posso ligar com esse aqui. Se eu quiser fazer um ajuste, eu posso chegar aqui. Tá? Mas geralmente eu pego os dois primeiros lá para acompanhar. Tá? Essas linhas elas podem servir para quê? Para você fazer a compra no momento em que o ativo está subindo e ele não chegou aqui no seu suporte. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que nós tínhamos marcado um suporte aqui, ó. Tá? Notem que ele veio aqui, subiu e ele não chegou no nosso suporte. Ó. Então, nós não íamos comprar. Mas ele chegou aqui nessa linha, que ainda a gente não tinha. Então, nós iremos traçar ela. A próxima vez que ele bater nessa linha, nós podíamos realizar a compra. Só que eu também não gosto muito desse tipo de abordagem. Porque eu comprei aqui, por exemplo, muito perto do topo. Poderia ter comprado em locais melhores, aqui para baixo. Quando ele sobe muito, eu poderia até ter comprado aqui num outro indicador que nós vamos ver na próxima aula, tá? Por aqui. Tá? Mas aqui ficou um pouco ruim. Tá? Ficou um pouco ruim. Então, eu não gosto muito de usar. Eu uso para me orientar na tendência, para saber se é uma tendência de alta ou tendência de baixa, mas eu não gosto muito de fazer compras por esse tipo de método aqui. Eu prefiro suporte para fazer os tipos de compra. Tá? Mas olha que interessante aqui, ó. Eu tracei essa linha de tendência de baixa aqui. Tá? Essa aqui é uma linha de tendência de alta, que ela sobe junto com o ativo. Essa aqui é uma linha de tendência de baixa. E notem que os preços romperam e ficaram aqui em zigue-zague em cima dessa linha. Vou até dar um zoom aqui para ficar melhor. E no final aqui, ó, juntamente mais ou menos com esse nível de suporte, gente, olha que interessante, eles reverteram. Então aqui nós temos aqui uma união de alguns pontos
né, que seria um local bem interessante para fazer um aporte. Ó. Então, essas linhas elas auxiliam aí na tomada de decisão, mas eu não costumo tomar decisões somente por essas linhas de tendência de alta e de baixa. Tá? Eu prefiro mais me orientar pelo suporte e resistência e pelos outros dois indicadores que nós vamos ver na próxima aula. Meus amigos, espero que tenha ficado claro para vocês como que funciona esse método de compra de suporte e resistência, tá? Compra de suporte e realização para rebalancear a carteira em resistência. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá, sobre esse conteúdo, eu peço que deixem aqui nos comentários, tá, que eu vou estar respondendo para vocês. Tá? Peço também aí que, por gentileza, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal para receber as notificações aí dos novos vídeos. Tá? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para as pessoas que você conhece. Tá? Espero que isso possa ajudar vocês nessa jornada de investimento que vocês estão realizando. Tá? Muito obrigado pela audiência de vocês aí no vídeo de hoje, tá? E até o próximo vídeo.